Levantei-me e fui outra vez aspirar o ar da tarde. Tinha as mãos fortemente apertadas assim como os meus lábios. Até agora, ao descrever esses momentos, sinto o horror daqueles instantes em que firmei os meus diabólicos planos para roubar Edmundo de Ângela. Tinha todas as probabilidades a meu favor, nada me tolhia de executar o que tinha idealizado. Não temia nada. Não tinha nenhuma fé, era ímpia, só desejava satisfazer a mim mesma. Ângela já tinha conquistado um grande triunfo, possuía o nome de Edmundo, mas o seu amor, eu saberia lutar para conservá-lo. Sabia que teria de enfrentar grandes embates, mas sentia-me com coragem precisa para a luta, e para alcançar a vitória. Já estava escurecendo quando a criada entrou dizendo que meu pai desejava partir imediatamente. Levantei-me depressa e deixei que a criada me vestisse. Pronta, saí para encontrar-me com meus pais. Estavam todos reunidos no salão de refeições. Meu pai saboreava mais uma vez um bom licor e minha mãe conversava animadamente com a mãe de Ângela, que tinha deixado o salão logo depois que eu entrei. Recostado à janela larga, Edmundo olhava para o jardim. Imperturbavelmente fui até junto dele, encostei-me também à janela a pretexto de olhar o jardim e, quase como um murmúrio, disse: "Espero-te amanhã no bosque, e no mesmo lugar." "Madalena, por que exiges amanhã? Não poderei sair." "Irei daqui a alguns dias, irei, eu te prometo." Olhei para Edmundo fortemente e creio que o meu olhar estava amedrontador, pois senti que ele estremeceu ligeiramente. "Quero amanhã ou nunca mais. Estarei à tua espera no lugar combinado." E sem olhar mais para ele, fui para junto de minha mãe, que, vendo-me aproximar, olhou-me assustada, e depois para Edmundo. Só meu pai que não se apercebeu de nada, pois a mãe de Ângela também demorou muito a olhar sobre mim. Não me atemorizei e erguendo a cabeça procurei ajeitar com mais graça o laço de minha echarpe. Meu pai se levantou e disse: "Sinto ter que voltar tão depressa, mas essa minha tiranazinha assim quer e eu curvo-me à sua soberana vontade." Vamos e sem esperar, saí para o terraço. Junto às escadarias, já nos esperavam as carruagens. Esperando por meus pais, fiquei sentada. Não demorou muito, ouvi vozes e logo mais estavam todos reunidos no grande terraço. Nos despedimos e ao sentir Ângela me abraçar, mais intenso foi o meu ódio. Ângela e sua mãe ficaram no terraço, só Edmundo desceu. Acomodados, meu pai deu ordens para que o cocheiro seguisse. Chicoteando os animais, a carruagem saiu em demanda à larga estrada. Uma nuvem de poeira impediu que eu pudesse ver mais uma vez Edmundo. Teríamos de viajar à noite. Meu pai não gostava muito, mas como a viagem não seria tão longa ele concordou, principalmente porque estávamos na fase de luar e seria uma viagem agradável e bela. Durante muito tempo nos mantivemos calados. Com a cabeça recostada e os olhos fechados, propositadamente, sentindo as sacudidelas da carruagem, deixava que meu pensamento voasse para onde quisesse. Todo o meu ser estava encoberto por uma insensibilidade profunda. Só depois que partimos foi que consegui coordenar melhor a intensidade da luta que livremente escolhi. Tinha a certeza, uma batalha renhida, mas eu jamais voltaria atrás. Tinha 15 anos e começava para minha verdadeira vida. Não precisava pensar muito, pois possuía tudo quanto precisava para vencer a minha rival. Beleza, nobreza, fortuna, mocidade. Eu era muito mais jovem. No emaranhado dos meus pensamentos, só um que não se afastava. Conquistar para sempre o amor de Edmundo. A mim mesma, eu fazia uma interrogação. Como e por que vinha sentir, ao fitar pela primeira vez Edmundo, esse amor alucinante que seria a razão suprema de toda a minha vida? Era ainda muito jovem e por mais inteligente e ambiciosa que fosse,
Não tinha ainda a experiência que só com o decorrer dos anos é dado cultivar. Na minha concepção de adolescente, julgava que os meus predicados de beleza, nobreza e com o prestígio da minha fabulosa fortuna, teria aos meus pés, prontos para satisfazer todos os meus caprichos, uma falange de vassalos. Só com o correr avassalador do tempo pude constatar que nem tudo podemos adquirir com dinheiro e que também com a beleza física não podemos conquistar corações. Só quando o aguilhão doloroso da dor nos fere e quando os dias radiosos da mocidade já vão distantes, é que podemos aquilatar a nulidade dessas dádivas. Quando abri os olhos, vi que meu pai e minha mãe dormiam. Puxei a cortininha da janela e deixei que os raios prateados do luar entrassem clareando o interior da carruagem. No céu límpido, a lua majestosa pairava altaneira. Na estrada deserta o silêncio era profundo, só se ouvindo raramente o barulho de um pássaro noturno que cortava o espaço e ia pousar numa árvore. Poucas estrelas brilhavam. Examinei calmamente o semblante de meus pais e senti por minha mãe uma piedade sincera. No seu rosto belo onde já se viam muitas rugas e na sua cabeleira os primeiros fios brancos, reconheci que ela, assim mesmo, ainda era uma mulher encantadora. Não sei mesmo como meu pai não teve por ela grande afeto. Sentia que entre elas uma barreira os separava. Vivendo no mesmo lar, eu os sentia estranhos um para o outro, nada os unia se não fosse ambos terem bem arraigados o sentido do dever ao nome nobre que ostentavam. Há muito já estariam separados. Meu pai não sofria tanto, pois vivia engolfado na sociedade parisiense, sendo que minha mãe, ao contrário, vivia mais no nosso burgo de Saint-Germain. Os meus irmãos mais velhos, também estavam sempre em Paris. Para sua solidão, só contava mesmo com a amizade do velho sacerdote, mas agora ela também teria de ir residir em Paris, eu assim exigia. Já bem perto da choupana do velho Pierre, meu pai acordou. Tínhamos corrido muitos quilômetros e alegres ficamos quando pudemos descer um pouco. O velho Pierre estava à nossa espera com uma farta refeição. Tínhamos ainda que viajar bastante, pois só pela manhã é que estaríamos chegando. Foi com imensa satisfação que saboreamos os deliciosos pratos preparados pelo velho amigo de meu pai. Nos foi servido também vinho guardado somente para essas ocasiões. Se não tivesse tanta pressa de chegar, teria ido repousar no quarto acolhedor, mas precisava seguir logo pois, à tarde, tinha que estar no bosque à espera de Edmundo. Depois de um rápido repouso, voltamos para a carruagem da qual os animais já tinham sido mudados. A viagem continuou calmamente e foi com um suspiro de alívio que vi surgir na estrada as primeiras árvores do bosque. Vinha surgindo o sol e as primeiras avesitas despertavam nos galhos verdes, entoando os gorjeios maviosos, numa cadência ritmada com o despontar da aurora. No campo, ainda coberto por tênue camada de orvalho, as flores entreabriam as pétalas perfumosas. No céu muito azul, nuvenzinhas brancas corriam velozmente, traçando os mais delicados filigranas. Olhei pela janelinha, durante muito tempo, esse despertar da natureza e senti uma certa revolta pelos homens que não procuram ver nem compreender esse espetáculo grandioso que, diariamente, temos diante de nós. Entusiasta como era da natureza, que para mim era a minha religião, pois só podia aceitar a manifestação de uma força suprema porque tinha diante dos meus olhos paisagens como essa que estava admirando. Nada foi dado a mim que pudesse me fazer duvidar dessa verdade. Quando a carruagem transpôs o grande portão, ao parar junto de uma árvore florida, um ramo bateu na janelinha onde eu estava debruçada. Agarrei o galho e arranquei uma flor. Com a flor bem segura sentei-me comodamente, aspirei o delicado perfume que vinha das pétalas macias da linda flor de um tom roxo claro. Meu pai não perdeu um só dos meus movimentos e, entusiasmado, disse: Madalena, minha filha, compreendo a tua alegria, pois é a minha também, e fico certa que esse arraigado amor à natureza será para ti a trilha luminosa,
Quem ama e compreende a natureza, minha filha, nunca está completamente só. A natureza, em todas as suas facetas, é como uma fada benfazeja que nos acumula sempre de dádivas generosas. É preciso somente que saibamos compreender esse régio presente. Quer nas noites enluaradas ou nas manhãs claras, nos campos ou nas montanhas, nos oceanos ou nos regatos, nas plantas e nas flores, enfim, na natureza, temos sempre nítidas todas as manifestações das quais podemos tirar para nós os mais puros e salutares bálsamos. Quando sentimos em nós as torturas de uma dor ou de uma decepção, quando a nossa alma está tubada pelos grilhões da incerteza ou da dúvida, quando tudo em torno de nós é tristeza e desolação, basta então que tenhamos um só instante de reflexão e nos deixemos por alguns momentos ficar isolados no silêncio ameno de uma campina verde ou então debaixo da sombra acolhedora de uma árvore para sentirmos, imediatamente, uma calma deliciosa e um torpor agradável invadir todo o nosso ser, nos dando a sensação boa de uma tranquilidade perfeita. Em contato com a natureza, na muda contemplação de todas as suas belezas, a nossa alma para e descansa dos dissabores e dos desenganos. Sempre compreendi esses ensinamentos de meu pai e desde menina procurei, para meu consolo, o silêncio amigo do bosque e agora, quando começo a viver e a sentir realmente a vida, já estou certa que mais profundo será o meu contato com a natureza. Junto à escadaria de mármore os cavalos pararam ofegantes. Nós também estávamos exaustos. Desci e procurei logo o meu quarto. Precisava reunir todas as minhas energias pois, à tarde, teria de sair para o encontro marcado com Edmundo no esconderijo do bosque. Queria para sempre marcar a nova etapa de minha vida acidentada. Passei todo o dia repousando no meu quarto silencioso, envolvido numa gostosa penumbra. Pouco dormi, pois meu cérebro trabalhava insistentemente num emaranhado de múltiplos pensamentos. Só quando a tarde já estava quase extinta foi que levantei-me apressada. Abri a janela e fiquei por alguns instantes contemplando o cair da tarde no horizonte longínquo do dia que preguiçosamente se findava. Era uma tarde cinzenta e melancólica apesar de bela, ao longe o sol se escondia e já estava quase todo encoberto, só deixando ver os raios rubros enfeitando o céu cinzento. Nenhuma só aragem mexia com as flores e as folhas, tudo estava parado, até mesmo os pássaros, mudos e em voos rápidos procuravam os ninhos macios e quentes. Voltei-me e vim ficar defronte ao grande espelho que refletia minha silhueta esbelta e delicada. Tinha os cabelos soltos sobre os ombros, caindo como um manto de ouro. Fiquei muito tempo olhando a minha própria visão, e nesse exame mais uma vez reconheci que era encantadora, podendo contar, portanto, com esse aliado valioso que é para a mulher a beleza. Satisfeita afastei-me do espelho e abri o meu grande armário onde, em ordem, estavam arrumados todos os meus ricos trajes. Meticulosamente os examinei, depois escolhi um belo traje de montaria vindo recentemente de Paris. Era de veludo azul forte, saía muito amplo e um pequeno casaco do mesmo veludo, tendo por complemento uma fina blusa de delicado tecido muito transparente de um azul terno, sobressaindo maravilhosamente em contraste com o azul forte da saia. Sempre foi de minha predileção o tom azul em todas as suas nuances. O chapéu, também do mesmo veludo, tendo por enfeite um punhado de pequeninas plumas azul claras. Em volta do pescoço, uma echarpe muito longa que permitia fosse dado um graciosíssimo laço ao lado do pescoço. Luvas pretas e botas também pretas. Preparada, voltei-me para junto do espelho amigo como para pedir essa opinião de velho conselheiro. Posicionada à sua frente, fiquei, porém, passados os primeiros momentos vi que nada estava faltando. Podia seguir o meu destino. Desci e já perto da escada esperava-me o criado segurando as rédeas do meu cavalo favorito. Fui até o salão reservado às armas e, de um armário, retirei o rebenque de cabo de prata. Apressada desci e montando saí a galope em direção ao bosque.
Pensei que ninguém tinha visto a minha saída, mas ao passar pelo grande portão voltei-me e divisei no terraço o vulto de minha mãe. Não me atemorizei e resoluta chicoteei o animal que, não estando acostumado a esse tratamento, raivoso, num arranco, saiu em disparada pela estrada larga. Quase não consegui dominá-lo, foi preciso que eu gritasse muito e segurasse as rédeas com todas as minhas forças. Quando consegui, já estava perto da entrada do bosque, parei ofegante e desci para refazer-me do abalo. O cavalo, também cansado, se vendo livre do meu peso e das rédeas que o tolhiam, procurou logo um tufo de verde capim junto a uma árvore. Deixei que lhe satisfizesse o apetite e encostei-me ao tronco velho e rugoso. A tarde estava finda e no céu despontava a lua clara, inundando tudo de uma luz prateada. Uma angústia tremenda oprimia meu coração. Tinha dúvidas de que Edmundo viesse. Tudo na minha vida iria depender desse encontro. Se Edmundo não viesse, eu não o perdoaria jamais e procuraria vingar-me, casando-me imediatamente, mas se ele tudo deixasse e viesse para o encontro que eu desejei, então nada nos separaria. Teria coragem para enfrentar todas as lutas e todos os obstáculos que pudessem surgir? Nada atenderia, nada me comoveria. Que importaria para mim os sofrimentos de Ângela e os comentários maldosos da sociedade que iria frequentar? Seria egoísta, só procuraria conservar a minha felicidade. O silêncio era impressionante, resolvi seguir para o esconderijo, pois não queria ser vista sozinha na estrada. Tomei as rédeas do animal e saí a passos vagarosos em direção ao oculto recanto. Chegando, prendi o cavalo numa árvore próxima e depois entrei. O esconderijo estava muito claro, pois pelas brechas abertas nas pedras, o luar atrevidamente se infiltrava. Tudo em ordem, só faltando no vaso algumas flores. Tirei o chapéu, depois a echarpe e, por último, as luvas. Estava ainda cansado e todo o meu corpo dolorido. O meu coração pulsava descontroladamente e, debalde, tentava fazer com que ele voltasse ao ritmo certo. Sentei-me no divã de pedras e, procurando as almofadas, recostei-me comodamente. Senti um bem-estar agradabilíssimo, quando o frio da pedra penetrou na minha epiderme. Fechei os olhos e com as mãos comprimi o meu angustiado coração. Tudo era silêncio, nenhum só barulho, parecia que a natureza também estava cansada ou, então, em êxtase diante da beleza impressionante da noite enluarada. Inesperadamente ouvi um ligeiro ruído de folhas pisadas, abri assustada os olhos e sentei-me no divã. Não demorou muito, surgiu na entrada o vulto alto de Edmundo. Levantei-me num salto e senti que braços fortes cingiam a minha cintura. Quando ergui a cabeça, quase não pude olhar firmemente para Edmundo, pois um raio intenso vindo da lua ofuscou-me a vista. Ouvi perto dos meus ouvidos, qual um tênue murmúrio, a voz querida chamando-me. Madalena. Madalena. Estávamos para sempre unidos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. No Castelo de Paris. Dias depois do meu encontro com Edmundo no bosque, nos mudamos para Paris. Foi com viva emoção que subi as majestosas escadarias do famoso castelo dos meus antepassados. Já o conhecia, porém sempre o tinha visto com os olhos ingênuos de criança, agora eu o via bem diferente. Estava a senhora absoluta dos meus sentidos, podia perfeitamente vê-lo como ele era digno de ser visto. Ele seria agora a minha definitiva residência, o meu verdadeiro lar. Jamais o deixaria. Nele iria viver todos os dramas da minha vida, ele seria a testemunha silenciosa de todos os meus desatinos, de todas as minhas alegrias e de todos os meus desenganos.
Qual ligeira libélula, eu, na graça encantadora dos meus quase 16 anos, entrava em todos os salões numa ânsia desordenada de tudo ver num só momento. Foi somente na galeria dos meus ancestrais que, cansada, sentei-me numa antiga poltrona de autêntico gobelin e fiz um exame de todas as telas ali cuidadosamente conservadas. Desde os primeiros rebentos da aristocrática família, verdadeiros fidalgos atestados nos semblantes nobres, quer dos guerreiros vestidos de fortes couraças com afiadas lanças ou das damas de altas cabeleiras elegantes e belíssimas joias. O mais recente retrato era o meu. Fora pintado meses antes. Um discutido pintor que na época deslumbrava toda a Europa com o seu gênio impressionante fora o escolhido por meu pai para eternizar numa tela graciosa adolescente, último rebento da nobilíssima família. Realmente, eu fora o último galho da grandiosa árvore que tantos e tantos feitos gloriosos tinha proporcionado à França, páginas imortais do que nem o perpassar avassalador dos séculos foi capaz de apagá-los. Eles ainda estão vivos, e nessa grandiosidade desafiam, impolutos, a destruição, vivendo gloriosos no coração agradecido dos seus filhos. Juntos, num ângulo da galeria, estavam os retratos dos meus pais, pintados por ocasião do seu enlace. Telas idênticas a essas eu não poderia doar à galeria dos meus antepassados. Muito tempo fiquei repousando no agradável e silencioso recanto, até que, refeita, o deixei indo para o meu aposento. Tinha sido especialmente decorado para mim, como surpresa de meu pai. Quando abri a grande porta foi com uma entusiasta aclamação que anteve o rico dormitório que seria para sempre meu. Sabia meu pai da minha predileção pelo tom azul, por isso decorou todo o meu dormitório com a minha cor favorita. As paredes revestidas de acetinado papel em cujo fundo azul tinha desenhado graciosos ramalhetes de mimosas florzinhas amarradas por artísticos laços brancos. Protegendo o leito de fina madeira, talhada magistralmente, caía o dossel de gorgorão azul, prendendo os apanhandos elegantes um grosso cordão de seda azul mais forte. Na larga janela que dava para o bem cuidado parque, uma leve cortina azul esmaecido impedia que a claridade o invadisse livremente. No toucador, uma variedade de frascos de cristal lapidado, num tom azul cobalto e filetes de ouro, guardavam os mais variados e raros perfumes. Perto de uma cômoda cadeira, uma mesinha tendo por enfeite um vaso também de cristal, ornamentado de magníficas rosas brancas. Tomando toda a parede lateral, o meu armário da mesma madeira do leito e com os mesmos adornos talhados. Cobrindo o assoalho, um imenso tapete persa, obra perfeita não só nos matizes sabiamente escolhidos, como as nuances perfeitas e combinadas. Abri uma porta ao lado e deparei-me com um pequenino salão, também decorado com o mais requintado gosto. Na janela, uma cortina idêntica do quarto. Abri outra porta e, surpreendida, verifiquei que a mesma dava para o parque, facilitando assim as minhas saídas sem que as mesmas fossem vistas, como também facilitaria que eu recebesse no meu aposento as visitas que desejasse sem que elas precisassem passar por outras dependências do castelo. Mais uma vez senti orgulho de meu pai, minha mãe jamais seria capaz de idealizar isso. Enfim, nada faltava. Podia agora iniciar livremente a minha vida e moldá-la conforme os meus desejos. Nesse mesmo dia da nossa chegada, combinei com meu pai a nossa próxima recepção. Estava ansiosa para conhecer a sociedade nobre, assim como Paris. Meu pai, velho frequentador da corte e dos aristocráticos salões, não encontrou a menor dificuldade em satisfazer o meu pedido. Levantando-se da cadeira onde repousava, veio para junto de mim e colocando a mão sobre os meus ombros, foi logo dizendo: procura ver com antecedência o teu traje, quero que na nossa primeira recepção estejas encantadora. Sorri contente. Só minha mãe é que se mantinha calada, de cabeça baixa, alheia à nossa conversação. Meu pai, acostumado com essa atitude dela,
Não se preocupou, mas eu fiquei apreensiva ao fixar o rosto triste e o olhar calmo e sereno de minha bondosa mãe. Levantei-me, cheguei perto dela, a envolvi nos meus braços e carinhosamente beijei os seus cabelos grisalhos. Foi então que meu pai, admirado, nos olhou demoradamente e, sem dizer uma só palavra, nos deixou sozinhas no vasto salão. Sentei-me ao lado de minha mãe e delicadamente lhe perguntei: por que vejo-te tão triste e tão abatida? Não estás satisfeita com a nossa resolução de fixarmos residência aqui? Minha mãe ergueu a cabeça e sorriu megamente, dizendo: estás equivocada, Madalena. Não estou triste porque vim residir em Paris. A minha tristeza tem outro motivo. Outro motivo? Respondo surpresa. Sim, minha filha, tem outro sério motivo. E qual é esse motivo tão sério, que te deixa assim triste e abatida? Penso em ti, minha filha. Sem poder conter-me, dou uma gargalhada. Ora, minha querida mãe, julguei que o motivo fosse outro. Não, Madalena, é somente isso. Tenho medo do que possa acontecer e sinto-me impotente para evitá-lo. Mas, minha mãe, deixo esse temor e fica certa que nada me poderá acontecer. Minha mãe sacudiu a cabeça, incrédula, e tornou a dizer: minha filha, tenho experiência da vida, tenho sofrido e tenho recalcado todas as minhas emoções, e nesses longos anos de renúncias tenho aprendido muito. Ainda é tempo, minha filha, de tomares outro rumo, de procurares outra estrada que não te leve ao sofrimento e ao desespero. Não queiras, Madalena, infligir aos outros o que não queres passar, só assim, minha filha, encontrarás tranquilidade, de outro modo serás sempre sofredora. Irritada com as palavras delicadas de minha mãe, levantei-me bruscamente e saí, deixando-a sozinha. Fui para o meu quarto e fechei violentamente a porta. Deitei-me procurando descansar, mas as palavras de minha mãe torturavam-me. Sabia que ela se referia a Edmundo, porém eu sentia-me sem forças para raciocinar todas as vezes que pensava nele. Era uma vencida. Nada seria capaz de afastar-me dessa rota traçada impiedosamente pelo meu destino. Nada. Senti uma saudade dolorida dele e uma angústia oprimia-me o coração, impedindo que eu encontrasse a menor atração em qualquer divertimento ou qualquer coisa. Tudo para mim estava envolto num véu de tristeza. Somente ele teria o mágico poder de fazer clarear a minha vida e dar-me forças para viver. O seu amor era para mim como os raios claros e brilhantes do sol que aquece a terra e lhe dá o calor miraculoso para sua vitalidade eterna. Sem os raios rubros do sol, a terra seria uma desolação. Assim é o meu coração, sem o amor de Edmundo, era frio e insensível. Debalde tentar. Inútil sofrer de minha bondosa mãe, eu seguiria de qualquer forma o trajeto traçado. Já estávamos em Paris, há muitos dias, e se aproximava a noite de nossa recepção. Não tinha a menor notícia de Edmundo. Não nos tínhamos visto desde o encontro no bosque, no dia seguinte ao seu casamento. Senti uma dúvida atroz e um ciúme violento. Inutilmente tentava esquecer, mas não podia. Nervosa, percorria os salões ou então saía e ia sentar-me no terraço, e quando mais pungente era a saudade, descia e ia procurar, algumas vezes, as sombras frondosas das altas árvores do parque, ou então ia para junto dos canteiros floridos. Nesses momentos de solidão eu sentia a falta do bosque amigo ou da campina verde, ou do regato cujas águas límpidas, refletindo o azul do céu, davam-me a sensação de tranquilidade e de repouso que eu tanto necessitava. Gostava do parque do meu castelo, mas ele era um tanto artificial na harmonia dos seus desenhos e na simetria dos seus canteiros. Parecia-me que até os pássaros não trinavam com tanta alegria, como no bosque natural, com as suas árvores e arbustos, trepadeiras e flores agrestes nascidas ao impulso da natureza, que desconhece simetria mas,
Sendo divina criadora, tudo harmoniza com garbo, perfeição e beleza. Sentia saudade desse contato e compreendia que só ele me podia consolar. Foi pela manhã de um dia magnífico, véspera da nossa recepção, depois de uma noite de insônia, torturada pelas dúvidas e pela angústia, que desci para o parque em busca de refúgio e lenitivo para minha alma desolada. Como costumava fazer, fui sentar-me junto a uma velha árvore onde, pela manhã, bandos alegres de pássaros faziam pousada e, em desafios, entoavam os mais puros trinados. Sentada, ouvia extasiada a passarada, alheia ao movimento da rua, engolfada somente nas minhas tristezas. Tinha enviado ao Edmundo um convite para a recepção, e nessa manhã pensava nisso, temeroso de que ele viesse em companhia de Ângela. Se isso acontecesse, seria o desmoronar de tudo quanto tinha arquitetado durante esses dias. Tinha a cabeça pendida e os olhos fechados, ouvindo somente os pássaros quando, inesperadamente, foi interrompido o silêncio com o barulho estridente de uma carruagem que parava junto ao majestoso portão. Surpresa, levanto-me rápido e ao olhar para a rua vejo descer da carruagem, Edmundo. Meu coração deixou de pulsar e a minha vista foi encoberta por um véu escuro. Reuni todas as minhas energias e fui ao seu encontro, depois dei ordens para que a carruagem fosse recolhida e retiradas as malas. Mãos dadas, nos encaminhamos para o castelo. No terraço, minha mãe apareceu e veio também, alegre, receber Edmundo. Foi a sua primeira pergunta. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Por que Ângela não veio? Edmundo imediatamente respondeu. Porque não quis. Minha mãe nada mais perguntou, assim como meu pai, que chegou instantes depois. Passamos o dia todo conversando e, à tarde, saímos para um rápido passeio. Durante o trajeto encontramos muitos amigos, e muitos olhares maliciosos já nos foram dirigidos, mas estávamos tão engolfados na nossa felicidade que, indiferentes, não nos apercebemos disso. No dia seguinte seria a recepção. Foi um dia de intenso labor. Só vi Edmundo durante as refeições, em companhia de meus pais. Tinha também o meu problema, que era a escolha do meu traje. Estive muito tempo indecisa defronte do grande armário examinando tudo quanto possuía e, apesar de ser um riquíssimo guarda-roupa, achei que ele não continha o que desejava. Foi depois de muita indecisão que resolvi escolher um vaporoso vestido de rendas e gases com artísticos ramos de flores esparsos sobre a longa saia, o corpete justo e um grande decote sobressaindo à perfeição dos meus ombros e a alvura da minha pele. Depois voltei-me para o cofre de joias, e sentada com ele ao colo, estive também indecisa sobre qual dos adereços ficaria melhor para esse traje. Enfim resolvi que devia ostentar o adereço de rubis, joia famosa da minha família. Um leque de rendas pretas, preso na cintura por uma fina correntinha de ouro, terminava a toalete escolhida. Feito isso deitei-me para o repouso preciso e, só com o cair da tarde, levantei-me e chamei a criada. Antes de iniciar a minha toalete, desci para um rápido exame nos salões. Primeiro o vestíbulo, que dava para o imponente salão de recepção, regiamente ornamentado e iluminado por grandes candelabros de cristal, onde podiam ser colocadas centenas de velas, cuja luz, refletida nos imensos espelhos, davam ao mesmo um aspecto raro e belo. Depois passei para o salão onde, em largas mesas, estavam arrumados os finos bolos e os mais ricos e variados licores e vinhos. Passei para outras dependências e em tudo constatei uma ordem absoluta e uma ornamentação digna de ser vista e admirada. Contente, voltei para o meu quarto e iniciei a minha toalete que seria demorada. O hábil e famoso cabeleireiro tinha sido chamado para pentear-me. Sentada defronte ao espelho com o meu cabelo sedoso e dourado, deixava que o cabeleireiro penteasse como a moda exigia. Estava um tanto nervosa,
pois era a primeira recepção que oferecia na minha nova residência, e reconhecia que ainda não estava bem senhora dos requintes da nobre sociedade. Mas, olhando para o meu vulto refletido no espelho, constatava que nada devia temer. Sentia-me feliz com a presença de Edmundo, já pensava na sua volta para junto de Ângela, precisava tratar logo de fazer com que ele viesse mais assiduamente a Paris e depois, quem sabe, vir residir definitivamente aqui. Ângela sempre pairava entre nós. Fechava com força as mãos e, para mim mesma, dizia: terei Edmundo só para mim, custe o que custar. Ainda estou no começo da luta, mas sinto que a vitória não será difícil. Quando o cabeleireiro deu por terminada a sua tarefa, chamei a criada que, imediatamente, tratou de me apresentar o vestido. Sempre procurando o espelho, vi que tinha sido feliz a minha escolha e quando a criada prendeu o colar de rubis, não pode deixar de exclamar: senhora, estás linda. Os reflexos rubros dos rubis sobre a minha tez, de uma brancura perfeita, dava mesmo um tom magnífico. Por último, a criada prendeu a correntinha do leque na minha cintura esbelta, terminando assim a toalete. Pronta, ainda olhei para o espelho amigo, e depois sem vacilar, desci para o salão. No vestíbulo, meus pais elegantemente vestidos, esperavam pelos convidados que seriam recebidos pelo mordomo, e encaminhados para junto dos senhoriais donos do famoso castelo. Junto à porta do salão encontrei Edmundo, também elegante, à minha espera. Nos encaminhamos para o terraço onde, debruçados, olhávamos as carruagens que entravam no grande parque. Passados alguns momentos ouvimos os acordes da orquestra que dava por começado o imponente baile. Madalena, vamos dançar? Vamos. Sem nos perturbarmos entramos no salão e, emocionada, senti os braços de Edmundo cingir a minha cintura. Vi que todos os olhares convergiam para nós e que as damas cochichavam mais com as outras, naturalmente tentando descobrir alguma novidade, pois ele ainda não estava célebre, sendo pouco conhecido mesmo nos meios intelectuais. Partiria dessa recepção o começo da sua ascensão, amparado no prestígio do meu nome ilustre e da minha cobiçada formosura. Os cavalheiros, também um tanto decepcionados, pois dado as suas amplas experiências, viram nitidamente que tinham diante de Edmundo um temível rival, por isso mesmo estavam curiosos para serem apresentados ao novo companheiro. Tudo isso eu compreendi num relance e, sem me perturbar, a todos demorava o meu olhar forte e soberano. Quando a orquestra parou, fui assediada por uma verdadeira falange de jovens ansiosos de conseguirem a promessa de uma contradança. Indiferente fiz algumas promessas e, sem dar atenção, saí pelo braço de Edmundo. Quando voltei me vi que meu pai também estava sendo assediado por numerosas perguntas às quais ele ia delicadamente respondendo. Todas giravam em torno do meu nome de Edmundo. A curiosidade era geral. Desde essa noite seríamos sempre observados e todos os nossos gestos e atitudes seriam motivos para os mais absurdos comentários na frívola sociedade parisiense daquela época. Edmundo só dançou comigo, porém eu fui forçada a dançar com outros cavalheiros. Nesses momentos ele ia para o terraço e ao longe, ao fitá-lo, via que ele estava preocupado, pois rugas indiscretas o denunciavam. Será que Edmundo está pensando em Ângela? Ângela. Meditava. Ao lembrar-me dela, novamente senti um ódio latente, sempre despertado quando meu pensamento forçava a me recordá-la. Depois de uma noitada alegre e divertida, já ao romper da aurora, foram os convidados se retirando. Eu estava cansadíssimo e foi com satisfação que vi o último convívio se retirar. No salão deserto só ficaram meu pai e Edmundo, ainda conversando animadamente. Eu e minha mãe tínhamos nos retirado. Passei uma noite agitada, com sonhos lúgubres, e ainda pela manhã, ao acordar, sentia o meu corpo dolorido e os olhos cansados.
Preparei-me apressadamente e desci. No salão, surpreendida, encontrei minha mãe conversando animadamente com Edmundo. Consegui ainda ouvir distintamente minha mãe pronunciar o nome de Ângela. Quando aproximei-me, olhei severamente para ambos que, imediatamente, abaixaram as cabeças. Com rudeza chamei o criado e mandei preparar a carruagem. "O que é isso, Madalena? Já queres sair tão cedo?" perguntou minha mãe. "Quero." Respondi rispidamente e saí em direção ao terraço. Edmundo acompanhou-me. Não demorou muito, a carruagem estava à minha espera junto à escada. Desci sem dirigir uma só palavra a ele, que desceu também e sentou-se na carruagem a meu lado. Dei ordem para que o cocheiro me levasse até o bosque. Tinha os olhos cansados e as faces ardentes. Uma angústia oprimia-me o coração, tudo ao meu redor me entediava. Desde o instante em que surpreendi minha mãe conversando a sós com Edmundo, todo o meu ser foi sacudido por um violento tremor, e ao ouvir então ela pronunciar o nome odiado de minha rival, senti uma cólera tão grande que não posso ainda agora descrevê-la. Odiei também minha mãe, que se punha constantemente como uma barreira entre eu e ele. Tantas vezes já lhe tinha dito que seria inútil tentar afastá-lo da minha vida. Toda a oposição dela seria baldada e faria com que o meu ódio fosse alimentado e aumentado. Sentados um ao lado do outro na carruagem, sem pronunciarmos uma só palavra, percorremos um longo trajeto. Foi Edmundo quem falou primeiro. "Madalena, por que estás, assim, tão zangada?" "O que foi que aconteceu?" perguntou ele, delicadamente. Firmei o meu olhar no rosto dele e demorei para dar resposta à sua pergunta. "Sim, Edmundo, estou irritada. Por mais de uma vez já pedi a minha mãe para que não se interponha entre nós, mas ela insiste em defender Ângela. Madalena, procura compreender a atitude de tua mãe. Ela simplesmente teme pelo nosso futuro." "Nosso futuro?" respondi com ironia. "Sim, nosso futuro, Madalena. Ela tenta evitar, ainda enquanto é tempo, que Ângela venha a descobrir tudo e se torne uma sofredora como ela tem sido, e baseando na sua própria existência que ela teme pelo nosso futuro e pelo de Ângela." Bruscamente dei ordem para que o cocheiro parasse. Desci rapidamente e Edmundo, sem hesitar, acompanhou-me. Estávamos numa grande praça ornamentada de muitas árvores e de muitos bancos. Num deles sentei-me. Edmundo ainda tentou impedir, dizendo que a minha extravagância poderia ser muito comentada. Não era acertado uma nobre como eu estar sentada num tosco banco, numa praça pública, como uma plebeia qualquer. Indiferente ao seu apelo, continuei sentada olhando os transeuntes que passavam sem se aperceberem do meu desespero e da minha dor. Eu estava realmente desesperada, pois compreendia que ele voltaria logo para junto de sua esposa e isso para mim era uma tortura indescritível. Vendo que a minha resolução não se modificava, Edmundo sentou-se também. Ao longe, a carruagem nos esperava. "Madalena." Tono ao ouvir a voz de Edmundo. Virei-me para o seu lado e sorri, pois constatei no timbre de sua voz uma doçura tão intensa que não pude resistir. Apesar de sentir que entre nós pairava ameaçadora uma sombra imperceptível mas que sempre estava presente, nos isolando completamente um do outro. Quem nos visse sentados naquele banco numa praça pública não poderia se aperceber do drama íntimo, e das coisas secretas que se passavam. Exteriormente nada ainda nos traía, mas sentimos que breve seria difícil, muito difícil ocultarmos a verdade. As interrogações surgiriam, assim como as perguntas indiscretas. Isso, por mais que eu tentasse esquecer, me assustava. Sozinha, sem ter a quem me dirigir nas horas de angústia, acumulava tudo em mim mesma silenciosamente. Fui desde menina de natureza desconfiada e não tinha amigas. Vivi constantemente no meu burgo e,
sem essa camaradagem natural de todas as crianças e donzelas, só encontrava afinidade com meu pai e sempre foram as suas palestras o meu maior encanto. Por isso, talvez, ao encontrar Edmundo foi que concentrei nele todo o meu afeto e entusiasmo, e, sendo muito jovem, não temia e estava pronta para enfrentar o perigo. Era, na realidade, a primeira vez na minha vida que eu encontrava com o verdadeiro sofrimento. No momento que estava conversando, sentada no banco de uma praça pública como uma obscura plebeia, sentia que todos os meus sentidos estavam completamente trancados, não ouvia nada, nem mesmo a passagem barulhenta de algumas carruagens ou de transeuntes apressados. Tinha as mãos gélidas, olhei para ele e seu olhar era tão interrogador e sua fronte sombria que eu me emocionei. Oh! Edmundo, não compreendes como eu sofro? Que essa situação me leva ao desespero. Sim, Madalena, eu compreendo e sei que esse amor nos será sempre cruel e, por mais tentemos repeli-lo, nada conseguiremos, portanto, tenhamos forças e não deixemos que ninguém penetre no nosso segredo. Acreditas, realmente, que sejamos bastante fortes para enfrentarmos, toda a nossa vida, essa tortura? A explosão violenta que eu exprimia foi perfeitamente compreendida por ele que, carinhosamente, tomando minhas mãos, disse: Madalena, eu te ajudarei. Sim, Edmundo, é confiando na tua ajuda que eu terei coragem para enfrentar a luta que se inicia, terei forças para traçar a reta que devemos trilhar, mas, para isso, só preciso de um amparo que será o teu amor. Quero somente ter a certeza de que ele é meu, unicamente meu. Mais uma vez senti os seus braços fortes cingirem a minha cintura, e a sua voz cálida murmurar bem junto ao meu coração as palavras: Eu te adoro, Madalena. Edmundo, respondi com meiguice, fica certo que eu serei a escada da tua ascensão na vida intelectual e para isso, querido, dar-te-ei tudo para que possamos ser felizes e despreocupados sem nos amedrontarmos com o fantasma que tenta nos afastar. Foi nesse instante, nessa clara manhã, sentada num banco de uma praça pública, que verdadeiramente compreendi quanto amava, pois todas as células do meu corpo pareciam-me que foram tocadas de cálido frescor, e a respiração ritmada do meu coração dava-me a impressão que aspirava uma aragem amena. Aquela opressão que vinha me torturando, há longo tempo, desaparecer em um bem-estar delicioso invadiu a minha alma. De repente, tudo isso se apoderou do meu ser, fazendo-me nesse momento supremo, a mulher verdadeiramente audaciosa e dissimulada que fui. Desde essa manhã, fui senhora absoluta dos meus sentidos, fazendo com que os homens me obedecessem como vassalos fiéis e destemidos, sempre prontos a seguir a linha única traçada e apontada por mim. Principalmente o sentido da liberdade foi o que mais positivou em mim e não tive um só instante de recuo, caminhei impávida, alheia aos comentários e às censuras. Tudo quanto sabiam a meu respeito e de Edmundo, eu encarava com desdém. Aprendi com uma rapidez espantosa a dissimular todos os meus gestos. Eu, que até poucas horas antes ainda era uma jovem quase tímida, tornei-me inesperadamente uma mulher de personalidade marcante. Daí em diante, os sucessos meus cresceram e a minha audácia, pouco a pouco, foi tomando vulto e o meu nome cobrindo-se de celebridade. Voltamos para o meu palácio, e, à tarde, Edmundo também voltou para junto de Ângela depois de me ter feito o juramento que breve estaria novamente ao meu lado. Foi na sua curta ausência que eu comecei a traçar os planos para o nosso futuro. Primeiro procurei conhecer mais de perto a nobre sociedade a fim de poder auscultar livremente os seus comentários e de conhecer melhor os seus frequentadores. Já estava a senhora de muita coisa e de muitos segredos e escândalos que foram fáceis de descobrir, amparada na minha exuberante beleza e mocidade. Inteligente, aprendi em pouco tempo o necessário para saber me defender das intrigas. Nessa fase da minha vida foi que mais agradeci ao meu pai os seus ensinamentos, e,
Todas as vezes que pensava nele, evocando as suas palavras, sentia os meus olhos umedecidos. Tornei-me também uma estudiosa e foi, com rara avidez, que procurei nos armários de meu pai os seus livros preciosos. Até tarde da noite e, muitas vezes, até o amanhecer, eu estava debruçada sobre os livros, sôfrega e suspensa diante do que vinha conhecendo. Sempre que encontrava nos livros afirmações idênticas às opiniões de meu pai, sentia-me verdadeiramente comovida e a minha confiança e admiração mais aumentava por ele. Um mês depois da nossa primeira recepção, minha mãe adoeceu repentinamente. Chamados os mais abalizados médicos, foram eles todos da mesma opinião. Ela jamais se levantaria. Meu pai foi muito dedicado com a velha companheira, passava horas sentado ao seu lado, mudo, de cabeça baixa, e muitas vezes o surpreendi beijando os cabelos grisalhos de minha mãe. Eu também procurei ser para ela afetuosa nesses seus últimos dias. Foi numa tarde cinzenta e fria que, sentando-me ao seu lado e pegando as suas mãos frias, encostando a minha cabeça na sua, disse-lhe baixinho: Minha mãe, perdoa-me, só agora que estou sentindo quanto te quero. Ela olhou-me firmemente e, sorrindo, disse: Minha filha, nunca duvidei do teu afeto e sempre compreendi o teu temperamento. Se alguma vez te magoei, foi somente tentando evitar que fosses infeliz. Mas minha mãe, eu sou muito feliz. Mas uma vez ela sorriu e quase com ironia falou: Não, minha filha, não julgo que sejas feliz, pois toda felicidade alicerçada na infelicidade de outros não pode trazer a tranquilidade e a paz que nos proporcionam a verdadeira felicidade. E a tua fugaz felicidade está, minha filha, sendo firmada no desmoronamento de um lar e nas lágrimas de uma indefesa mulher. Quis ainda responder rispidamente, mas, olhando para o seu rosto lívido e seus olhos já quase sem brilho, recuei amedrontada e nada disse, abaixando submissa a cabeça. Senti muito de leve a sua mão acariciar os meus cabelos. Em silêncio nos mantivemos muito tempo até que ouvimos o barulho de passos ligeiros que se aproximavam e, logo mais, surgia na porta o vulto do velho sacerdote que vinha mais uma vez fazer companhia à sua querida amiga de tantos anos. O sacerdote sentou-se do outro lado do leito e, pegando a sua mão, perguntou com voz comovida: Josefine, como passas? Minha mãe abriu os olhos e pousou-os no rosto rugoso do velho sacerdote e depois, com um tênue murmúrio, disse: André, estou me sentindo perfeitamente bem e não me amedronto o fim. 2 lágrimas cristalinas rolaram dos olhos do sacerdote e caíram nas mãos gélidas de minha mãe. Nesse momento supremo, descobri o segredo de ambos. Foram naquelas 2 únicas lágrimas vertidas dos olhos daquele homem que eu alcancei a verdade e a renúncia daqueles 2 seres sublimes e, no impulso, tomei a mão do velho amigo e juntando com as mãos de minha mãe, disse reverente: Perdão. Só agora, nesse instante é que eu vos estou compreendendo. Ambos sorriram para mim e eu os deixei sozinhos. Minha mãe poucos dias depois nos deixou, morreu suavemente, tendo ao seu redor eu, meu pai, meus 2 irmãos e o seu grande e leal amigo. Foi com verdadeira emoção que ouvi as palavras do padre André, e vi como as suas mãos tremiam segurando o livro de oração. Depois, quando se curvou para juntar as mãos frias daquela que tinha sido seu único e verdadeiro amor. Olhando para ele, que mais parecia uma sombra ao nosso lado, volvi para os dias distantes de minha infância quando vi o seu vulto negro subindo as escadarias do nosso palácio para ir levar a minha mãe o consolo da sua amizade. Nessa época eu não o compreendia e sentia por ele uma grande aversão. Só agora que eu estou compreendendo o quanto ele fez minha mãe feliz. Nesse momento sentia-me completamente atordoada e, pela primeira e última vez, tive um gesto de humildade aproximando-me dele e deixando que minha cabeça apendesse no seu ombro. Tive então certeza que ele seria, em qualquer época de minha vida, um leal amigo,
talvez ainda em homenagem à memória de minha mãe. Comoveu-me a sua bondade e as suas palavras, ditas muito baixinhas, tiveram para mim um mágico encanto, pois há certas palavras que só são pronunciadas uma única vez, mas que ficam para sempre inesquecíveis. Foram depois dos conselhos de minha mãe, as poucas palavras que tiveram o poder de realmente me sensibilizar. Nesse momento senti todo o meu imerso a seu respeito, elaborado na minha inexperiência e na minha juventude, em relação a esse homem extraordinário, que viveu longos anos a nosso lado entrincheirado detrás de uma fria aparência. Quero crer que ele também sentiu a mesma emoção pois que, subitamente, segurou a minha mão que tremia e com ela esteve muito tempo presa à sua. Em seguida saiu apressado do aposento, nos deixando sozinhos. Não tive coragem para acompanhá-lo. Foi esta a minha primeira decepção. Estava com 16 anos quando perdi minha mãe, e meu pai estava também muito doente, precisando de muitos cuidados para poder prolongar a sua vida. Meus irmãos, boêmios, viviam constantemente afastados do nosso lar. No dia seguinte, se realizou o sepultamento de minha mãe. Tive para acompanhá-la inúmeros amigos, inclusive Edmundo, que veio a chamado meu e de meu pai. Senti-me bastante forte e enérgica quando me vi sozinha no vazio e rico castelo. Edmundo passou em nossa companhia alguns dias e quando ele partiu foi que então senti todo o horror da minha situação, pois sozinha com meu pai doente, tive que renunciar a todos os prazeres, dedicando-me a ele durante esses primeiros meses. Foi nessa época que voltei-me inteiramente aos estudos, preenchendo assim as minhas horas, lia tudo e sentia que em volta de mim ampliava-se também meu horizonte e poesia, aos poucos, encontrando motivos de rara beleza nas páginas imortais dos grandes livros. Apaixonei-me pela leitura e no ardente impulso dos meus sentidos, acabava de me convencer que ainda era muito ignorante. Quantas vezes, ao terminar a leitura de um livro, sentia que meu sangue corria com mais ardor e a minha respiração era mais acelerada, e vinha-me logo a ansiedade de ler outras páginas e assim, no silêncio, ia aos poucos lendo livros e mais livros, e tirando deles a essência preciosa. Passados quase 2 meses, meu pai estava completamente restabelecido e reiniciou a sua vida mundana. Foi então que me senti mais abandonada. Buscava constantemente o consolo nos meus estudos, mas passados outros meses senti que isso não me bastava. Edmundo vinha sempre me visitar e durante essas visitas conversávamos muito e saímos pouco, pois desejávamos ficar mais ocultos. Ele havia lançado mais um livro, que foi recebido pela crítica com muita benevolência. Tinha passado o período do meu luto e pude oferecer uma recepção em sua homenagem. Recepção esta que contou com os vultos mais destacados da intelectualidade e da nobreza. Lembro-me que ele ainda ficou uns dias em nossa companhia, e, numa tarde que ele demorou mais para chegar, fiquei muito irritado e impaciente, até que ouvi os seus passos apressados dirigindo-se para o meu gabinete. Sentamo-nos em frente um do outro, mudos até que as palavras brotaram claramente. Ele falou primeiro. Madalena, tenho que partir o mais breve possível, pois Ângela já está desconfiada do que se passa entre nós. Ao ouvir Edmundo pronunciar o nome dessa mulher que eu odiava, senti um tremor tão violento sacudir o meu corpo e um calor sufocante oprimir minha respiração. Creio que meu rosto ficou transformado, pois ele, alarmado, tomou as minhas mãos e, aflito, perguntou: Madalena, o que estás sentindo? Responda. Eu continuava calada sem pronunciar uma só sílaba. Depois, muito lentamente, fui readquirindo a calma e pude então falar. Mesmo assim a minha voz estava trêmula. Edmundo, é preciso que tenhamos uma explicação mais clara para podermos, de uma vez, resolver a nossa situação. Mas Madalena, o que desejas? Desejo que escolhas qual das duas preferes. Eu, Ângela.
Inútil seria tentar descrever com clareza e sinceridade o que se passou comigo e Edmundo naquele silencioso gabinete sem testemunhas. Foram palavras tão marcantes que ficaram para sempre gravadas no amago do meu coração, palavras que, anos depois, quando ainda eram por mim lembradas, tinham a magia de poder transportar-me para o mundo ilusório dos sonhos e das quimeras. Tinham o condão de fazer com que a minha alma, dolorida e exausta, vivesse rapidíssimos instantes de ternura e meu coração pulsasse lentamente numa tranquila quietude, numa doce e encantadora felicidade. Sim, porque naquele instante, eu fui a escolhida. Eu fui a preferida de Edmundo. Ainda agora, ao ditar estas páginas, revejo o mesmo gabinete, no mesmo palácio, e parece-me que ainda ouço a voz quente de Edmundo, quase ajoelhado aos meus pés. Revejo a grande janela e, emoldurando-a, o azul límpido do incomparável céu da França. Curvei a cabeça por alguns momentos e, ao levantá-la, acariciei os seus cabelos e foi com surpresa que vi alguns fios prateados misturados nos negros cabelos daquele que eu adorava. Nervosa, fitei com persistência o seu rosto e, só então, notei que rugas, talvez as primeiras, começavam a sulcar o seu rosto expressivo. Rugas. Rugas. Vestígios latentes das lutas travadas por aquele homem forte que um grande desmedido amor fazia dele um ser indefeso nas mãos cruéis de uma sedutora e inescrupulosa mulher. Reconheci sempre, nos meus ligeiros exames de consciência, a crueldade dos meus atos, mas que fazer se me julgava impotente para afastá-lo. Paixão amorosa. Sentimento arrebatador e tirano que algema consciências e tortura corações. Para enfrentá-la é preciso muita fé, muita bondade, muita pureza e acima de tudo isso, crença sincera em Deus, o que me faltava. Não tinha fé. Era incrédula, profundamente incrédula. Não era boa, pois nada me comovia, nem o sofrimento dos outros, nem a pobreza, nem as lágrimas dos que sofriam. Era imensamente rica, nunca soube o que era faltar para mim o que desejava, tinha tudo. Tudo. Por isso não podia avaliar o sofrimento alheio, não podia compreendê-lo. Não acreditava em Deus, ria sarcástica quando pronunciava essa palavra que eu considerava utopia. Jamais naquela vida poderia aceitar a existência de Deus. Edmundo não fazia um só gesto para afastar as minhas mãos que acariciavam seus cabelos. Parecia que ele estava preso ao meu lado por uma força magnética. Levantei o seu rosto para melhor poder fitá-lo. Ele não afastou o olhar do meu. O seu rosto estava de tal forma sem expressão que eu fiquei assustada diante de tanta impassividade. Compreendi que ele ainda estava lutando desesperadamente consigo mesmo. Sim, porque dessa luta iria se firmar para sempre a nossa união. 2 anos se tinham passado que minha mãe nos deixou e, nesse período de tempo, as minhas relações com Edmundo vinham se estreitando cada vez mais. Eu tinha certeza dos comentários feitos a nosso respeito na sociedade, pois nada fazíamos para ocultar o nosso segredo. Meu pai, já cansado, nada observava, os meus irmãos eram indiferentes e quase estranhos para mim. Era natural que Angela também soubesse do que se passava. As viagens de Edmundo agora eram frequentes. Nunca trazia a esposa, ela continuava obscura no afastado burgo. Edmundo confessou-me mais de uma vez que ela agora nada mais era para ele do que uma boa e sincera amiga. Baseada nisso, propus que ele deveria deixar definitivamente o burgo e vir residir em Paris, com maior probabilidade de viver, principalmente no meio intelectual onde já era bastante conhecido e admirado. Sim, porque Edmundo, amparado na minha ambição e no meu amor, e inspirado na minha beleza e nas minhas audaciosas ideias, tinha lançado diversos livros que tiveram uma aceitação animadora, porque baseados nos meus princípios, tão de acordo com as normas da sociedade que vivíamos, eles foram adquiridos com rapidez. Tendo feito a promessa que viria a residir agora em Paris, eu estava no apogeu não só do amor, como de tudo o que tinha desejado.
Certo dia, em meu castelo, impaciente com a imobilidade de Edmundo, que se mostrava muito cansado e pensativo, levantei-me e aproximei-me da janela, olhei para o parque ao lado e das árvores frondosas e verdes chegavam os trinados dos pássaros. Voltei-me para ele e, sorrindo, propus: vamos até a choupana do nosso amigo Pierre. Lá, passaremos uma noite tranquila longe deste turbilhão que nos enerva. Vamos. Lá, na solidão acolhedora, poderemos descansar. Pierre nos proporcionará uma refeição gostosa e os seus vinhos são deliciosos. No quarto vasto e silencioso, poderemos esquecer todos e tudo. Vamos logo, Edmundo. Sai apressada para pedir a carruagem que nos levaria mais uma vez à choupana de Pierre, onde iríamos passar a noite em busca de tranquilidade para as nossas consciências turvadas. Não demorou, a carruagem estava junto à escadaria de mármore. Desci acompanhada de Edmundo, e rapidamente dei ordens ao cocheiro. Obediente, ele fustigou os animais, que velozes, saíram em demanda à estrada larga que nos levaria para o recanto desejado. Saímos de Paris ao cair da tarde, uma tarde serena e fresca. Suave aragem embalava as árvores. Senti a frescura no meu rosto. Afastei uns cachos dos meus cabelos acetinados que, rebeldes, saíam do pequenino chapéu e vinham cair sobre a minha testa. Ordenei ao cocheiro que diminuísse a marcha da carruagem para melhor poder sentir a frescura da tarde que morria lentamente. Afastei a delicada cortininha da pequena janela da carruagem para que a aragem entrasse livremente no seu interior. Acomodei-me melhor nas fofas almofadas ao lado de Edmundo que, de olhos fechados, indiferente para mais um dos meus caprichos. A beleza da tarde, seguia-me. Voltei a pousar o meu olhar no seu rosto. Não podia, e muitas vezes pensei longamente nisso, compreender o poder de sedução que ele tinha para mim. Olhando para o seu rosto, com algumas rugas, e para os seus cabelos, que já começavam a embranquecer prematuramente, para suas mãos grandes de dedos longos e grossos, para o seu corpo meio curvado, talvez devido à altura, eu mesmo me surpreendia. Fazia a comparação clara e precisa, revia outros homens, outros que talvez fossem não só mais belos do que ele, como mais ricos e nobres, que não tinham os vínculos sagrados que Edmundo tinha, que seriam para mim o mesmo joguete nas minhas mãos hábeis de mulher encantadora. Mas, por que eu não os desejava? É o que muitas vezes perguntei a mim mesma, seria um capricho meu? Não. Seria a vaidade de poder arrebatar de outra o marido amado? Também não. O que eu senti sempre por Edmundo, foi um desses raros sentimentos que, embora visto por um prisma de censura e crueldade, era para mim sincero e puro. Eu gostava de Edmundo e por ele a tudo renunciei, pois, assim como ele renunciou a Angela para viver a meu lado, eu também por ele tudo sacrifiquei. Poderia ter casado magnificamente, ter um lar rico e nobre, ser digna e admirada, mas renunciei porque o adorava. Esse amor era puro, muito puro mesmo, tendo aparência pecaminosa. Só agora, passados muitos anos, liberta da prisão da matéria, passada no cadinho do sofrimento, redimida pela força da provação é que compreendo o que naquela etapa da minha vida era para mim incompreensível. Edmundo tinha sido sempre uma criatura querida em minhas vidas anteriores. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Já quase perto da choupana de Pierre foi que Edmundo abriu os olhos e esboçou um sorriso. Tomando-me as mãos e acariciando-as de leve, disse: perdoa-me, Madalena, estava tão necessitado desse repouso, porém, agora estou descansado e feliz por estar ao teu lado. Estamos perto, não é, querida? Sim, Edmundo, logo chegaremos. Pierre vai ficar surpreso, mas como está sempre prevenido, não lhe causaremos transtorno.
Estou com fome, manda que o cocheiro siga mais depressa. Imediatamente dei ordens ao cocheiro para que apressasse os animais. Com algumas fortes chicotadas, os animais dispararam numa corrida veloz pela estrada larga. Pela janelinha as árvores passavam rápidas, não dando tempo para pudéssemos vê-las melhor. Já estava quase escuro quando a carruagem parou junto à choupana de Pierre. Ao ouvir o barulho da mesma, Pierre correu para a porta, certo que era um dos seus velhos conhecidos. Mas ao deparar comigo e Edmundo, ainda sentados na carruagem, deixou passar uma de admiração, e, enrolando o avental cerimoniosamente, aproximou-se da carruagem e, reverente, nos cumprimentou. Senhora Duquesa, sejais bem-vinda, e depois, para Edmundo, externou uma saudação cortês. Logo o criado estava junto à carruagem para abrir a porta. Desci logo depois de Edmundo. Pierre foi na frente, apressado, para dar as ordens necessárias. No salão, iluminado por diversas velas, sentei-me à espera da preparação de meu aposento. Já era bem conhecida de todos da casa, pois muitas vezes tinha ido até lá com Edmundo e, como recompensava regiamente quem me servia nessas ocasiões, todos se apressavam para que eu tudo tivesse rapidamente. Quando Pierre desceu para avisar-me que o aposento estava preparado, eu lhe disse que talvez, desta vez, fosse demorar-me mais um pouco. Senhora Duquesa, a casa vos pertence, podeis aqui permanecer quanto tempo quiserdes, temos imensa satisfação em servir-vos. Prepara uma boa refeição e não esqueças dos vinhos que Edmundo prefere. Levantei-me calmamente e subi as toscas escadas. Empurrei a pesada porta e entrei. A larga janela estava aberta e o aposento muito agradável, devido à frescura da noite. Não tinha levado criada. Gostava nessas ocasiões de estar só com Edmundo. Sentei-me numa cadeira perto da janela e aos poucos fui tirando o chapéu e as luvas. Descansei mais alguns instantes e depois fui retirar da minha pequena mala o que necessitava. Liberta do pesado traje de viagem e com um leve roupão de fino tecido, deitei-me. Não demorou muito, ouvi passos no longo corredor e depois do ranger da pesada porta, na penumbra vi Edmundo, que entrava com cuidado, pensando que eu estava dormindo. Muito devagar se aproximou do grande leito e se curvando, beijou-me nos cabelos que, em duas grandes tranças, estavam caídos sobre os meus ombros. Abri os olhos e, sorrindo feliz, disse: Edmundo querido. Muito querido. Enquanto eu e Edmundo passávamos horas inesquecíveis na acolhedora casa do bondoso Pierre, alheios a tudo, só vivendo para o nosso amor, bem diferente era o que se passava com Angela no burgo distante. Muito cedo ela compreendeu que o esposo não lhe pertencia como ela pensava, mas vivendo como vivia, afastada do mundo, pura e ingênua, pensava que tudo era simplesmente devido ao temperamento um tanto esquisito do seu marido. Foram precisos muitos meses de sucessivas ausências para que ela começasse a compreender que existia outra mulher se antepondo à sua felicidade. Começou a ter medo da indelével sombra que ela via muito tênue a seu lado, mas que lhe dava arrepios e profundos sobressaltos.